Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nessa tarde de quarta-feira, dia 27, trago para vocês o surto de Flávio Bolsonaro com Lindbergh Farias. Como vocês sabem, no último final de semana, Lindbergh Farias fez diversas denúncias sobre uma eventual fuga de Jair Bolsonaro e a facilidade que Jair Bolsonaro teria caso quisesse fugir para uma embaixada, por exemplo. Isso gerou uma ação da Procuradoria-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal vigiar 24 horas por dia a casa de Jair Bolsonaro e o condomínio de Jair Bolsonaro e monitorar em tempo real a tornozeleira do ex-mandatário do Planalto. Isso deixou Flávio revoltado, os bolsonaristas revoltados, e Flávio desceu o nível e tentou atacar o Lindbergh em sessão no Senado Federal. Vamos ver aqui o surto de Flávio Bolsonaro. Vai deixando seu like, pessoal, já curte o vídeo agora para não esquecer, o like é essencial para o nosso trabalho, e se inscreva no canal se você for novo aqui. Lindbergh Farias grava um videozinho. O cara que está suspenso no liminar Gilmar Mendes aqui no Supremo Tribunal Federal para exercer o mandato, já que ele foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. A acusação do senador Margarete é roubar dinheiro público da Prefeitura de Nova Iguaçu. E ele está aqui suspenso até hoje por uma liminar de um único ministro do Supremo, arrotando moralidade e inventando mais uma narrativa. Bolsonaro vai fugir, olha aqui o caminho para chegar, é rápido aí. Provoca o Ministério Público Federal, o senhor Paulo Gonet aceita a sugestão da assistência de acusação política do PT, submete ao ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui na imprensa, pelo menos hoje, que vão botar um porteiro agora da Polícia Federal na casa dele para revistar quem entra, quem sai e monitorá-lo com medo de fuga. Quer dizer, eles ultrapassaram há muito tempo o limite do uso da máquina pública para perseguir quem eles querem, submetem a uma humilhação uma pessoa correta, honesta. Acusam de tudo menos de ser corrupto. Não adianta querer manchar a imagem dele com isso, que não consegue, porque as provas, né, saltam aos olhos e os fatos se impõem, mas só... Como vocês viram aí, o desespero ficou escancarado na cara de Flávio Bolsonaro. A gente tem que aplaudir mesmo essa ação do Lindbergh Farias, que fez essa denúncia e foi rapidamente acatada pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E para o terror de Flávio Bolsonaro, parece que não vai ficar só nisso, só nesse circo em volta da casa de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal acaba de defender que o ministro Alexandre de Moraes determine agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro. É isso mesmo, pessoal. Vamos ver a matéria que trouxe a CNN aqui. Não curtiu o vídeo ainda? Curte aí para nos ajudar, não custa nada para você. Vamos ver a matéria da CNN. Da CNN, a Polícia Federal publicou um ofício no qual defende a presença de policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora são 7 horas e 37 minutos, essa informação acaba de chegar. Há um ofício da Polícia Federal que determina, portanto, que sugere, defende após a manifestação da PGR, há uma defesa para o ministro Alexandre de Moraes que agentes da própria Polícia Federal permaneçam dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão, no caso, é uma posição do diretor-geral da Polícia Federal que sustenta essa medida para evitar risco de fuga. Para a gente colocar na tela o item 4 desse ofício assinado pelo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. No item 4, ele diz o seguinte: as medidas determinadas por Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República exigiriam o destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que reside o ex-presidente e nos seus acessos, não sendo possível, portanto, pede desculpa, do ponto de vista estritamente operacional, a atuação com as condicionantes que foram estabelecidas por Paulo Gonet. Referida à ação, vocês veem aí nesse destaque que a gente tem em azul, referida à ação para garantir eficácia, ou seja, o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Penal Federal, demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto em contrassenso ao que propõe a PGR. A PGR pediu que houvesse um aumento do policiamento sem que isso alterasse a rotina de quem vive nesse condomínio, porque não tem nada a ver com a situação do ex-presidente. Como alternativa a essa, a maneira de garantir a efetividade da medida, a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente, a Polícia Federal diz que seria imperiosa a determinação para que uma equipe de policiais permanecesse 24 horas no interior da residência.
e cita um precedente que diz respeito a domiciliar de um ex-juiz brasileiro. Ou seja, pessoal, a Polícia Federal, como vocês viram aí, quer garantir que Jair Bolsonaro não fuja, só que também quer garantir a paz para os outros moradores do condomínio, que não tem que ser incomodado toda vez que forem sair do condomínio com revistas nos veículos ou coisa do tipo. Então a solução mais prática seria essa do monitoramento dentro da residência de Jair Bolsonaro com policiais federais dentro da residência do ex-mandatário do Planalto. Eu acho uma ideia muito boa. Eu concordo plenamente com esse posicionamento da Polícia Federal, pois dessa forma seria garantido em 100% que não há possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, sem ter que ficar revistando qualquer veículo que entra ou sai do condomínio onde a residência de Jair Bolsonaro fica. Trago também para vocês aqui a última notícia que acaba de sair em relação a Carla Zambelli, que se complicou com a justiça italiana. Vocês se lembram que ela teve que passar por uma perícia porque estava alegando que não poderia cumprir pena por causa do seu estado de saúde, que estaria muito ruim? Pois é, o laudo está para sair e vai dizer que Zambelli tem sim condição de estar presa. Ela passou hoje por uma audiência e o juiz a manteve presa até a decisão final. Ela segue no presídio italiano superlotado, com presas de alta periculosidade. Vamos ver a matéria que trouxe aqui o Globo News. Olha, Vitor, a informação que nós temos da produtora Fernanda Saviolo é que essa audiência acabou agora há pouco, que o juiz decidiu, ele pediu mais tempo para poder analisar os fatos, o que foi apresentado ali pela defesa. Então, a deputada Carla Zambelli segue presa, ela que está numa penitenciária feminina ali nos arredores de Roma, até essa decisão do juiz. Ele diz também, o juiz, que vai informar os advogados a respeito dessa decisão. Vamos agora relembrar um pouquinho como é que está essa situação de Carla Zambelli. Ela foi condenada em maio pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, ali pela invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Desde então ela estava foragida. No dia 29 de julho ela foi presa na Itália. Aí ela passou por uma audiência, uma espécie ali de audiência de custódia, para poder verificar se ela continuava presa ou então se ela aguardaria o pedido de extradição tramitar em liberdade, mas aí acabou que essa audiência, o juiz não conseguiu analisar tudo que foi apresentado pelos advogados, marcou-se uma nova audiência para o dia 13 de agosto, mas essa foi adiada porque Carla Zambelli passou mal no início da audiência, foi adiada para hoje. Nessa audiência do dia 13 de agosto, além de fazer o adiamento, o juiz, ele também pediu uma perícia médica, porque os advogados, eles alegam ali problemas de saúde de Carla Zambelli, disseram que por isso ela deveria então aguardar esse pedido de extradição em liberdade, então o juiz pediu a perícia médica. Hoje foi essa audiência, o juiz então pediu mais tempo para poder analisar, enquanto isso Carla Zambelli segue presa. A gente lembra que o Brasil fez o pedido formal de extradição da deputada, mas segundo especialistas esse pedido ele ainda demora um pouco para poder ser analisado, ali cerca de 1 ano e meio, inclusive, porque ele tem que passar ainda por 2 cortes, depois ainda tem um parecer do ministro da Justiça italiano a respeito desse caso para poder então determinar se ela será ou não extraditada. A gente lembra que Carla Zambelli também foi condenada recentemente pelo Supremo em um outro caso, só trazendo aqui também, nesse caso foram 9-2 pela condenação de Zambelli e foi aquele caso em que ela perseguiu um apoiador de Lula pelas ruas de São Paulo ali na véspera das eleições do 2º turno. Nesse caso ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e também constrangimento. Ou seja, pessoal, a situação de Zambelli se complicou de vez. Ela continuará presa. Segundo a notícia que leio para vocês, o laudo irá apontar que Carla Zambelli tem sim condições de estar presa e na decisão de hoje o juiz decidiu manter então a prisão dela até que esse laudo seja 100% analisado. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia no vídeo sem deixar o seu like, comente as notícias que eu trouxe para vocês aqui, compartilhe o vídeo para nos ajudar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.